Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. É com enorme satisfação que anunciamos a entrevista de hoje aqui no De Carrinho. Nosso convidado é um homem forjado entre gramados do Brasil e da Europa, revelado na dura escola gaúcha, jogador de renome e hoje um técnico com uma história marcada por desafios, convicções firmes e uma busca incessante pela excelência coletiva. Gaúcho de Santa Rosa vestiu camisas históricas, viveu derrotas e glórias e aprendeu que liderança não se impõe apenas com ordens, mas com presença, coragem, lealdade e exigência. Um técnico que não foge da polêmica, acredita no suor como linguagem e na união como força propulsora. Hoje ele senta conosco para partilhar a trajetória, os dilemas, os aprendizados e os sonhos ainda não realizados. Sejam todos bem-vindos a ouvir Argel Fux aqui no De Carrinho. Boa tarde, Argel. Que prazer em ter você aqui. Boa tarde, meu amigo. É sempre um prazer aí participar do programa De Carrinho, né? A todos os ouvintes aí de Taquara e região toda aí. Sempre um prazer muito grande a gente participar e rever o amigo aí. Grande abraço. E vamos conversar um pouquinho aí sobre futebol, que é a paixão nacional, né? Sem dúvida nenhuma, prazer enorme ter você aqui. E Argel, vamos iniciar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre como tudo começou. Você é de Santa Rosa e começou a sua carreira, como todos sabem, no futebol jogando pelo Internacional. Conta então como que os caminhos te levaram para o mundo da bola, de que forma o Inter chega na sua vida e como que foi a definição da sua posição, que foi zagueiro. Bom, na verdade eu sou de Santa Rosa, né? Eu acabei vindo em 1989, 90, acabei vindo para o Internacional através do meu pai, né, que foi o propulsor, que ele tinha um sonho muito grande que eu fosse jogador de futebol, até sonhava mais que eu, e acabou acontecendo as coisas da forma que ele pensava, né? Ele foi o propulsor, me trouxe para o Internacional, fiz teste. Aí eu conheci meu segundo pai, seu Abílio dos Reis, uma pessoa fantástica que me ajudou muito na minha carreira. E aí começou a minha carreira no Internacional e as coisas aconteceram muito rapidamente, né? 2 meses depois eu estava sendo já convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. E aí as coisas na minha vida aconteceram muito rapidamente, né? Com 17 para 18 anos eu já estava ingressando na equipe principal do Internacional, já fazendo parte do grupo, né? Já indo no banco, já treinando junto com o profissional, né? Participei junto da conquista da Copa do Brasil de 92, né? Então, sem dúvida nenhuma, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida e muito legal, né? E eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Internacional, que o Internacional me abriu as portas, né, para que eu pudesse ser jogador de futebol, me tornasse jogador de futebol e cumprisse um sonho meu, um sonho do meu pai, né? Isso foi fundamental. Com certeza, cumpriu com êxito e orgulhou muito ele, pois, além do Inter, você atuou em grandes clubes. Aqui no Brasil, só para citar alguns, Palmeiras, Santos e Cruzeiro, além de passagens internacionais por Portugal, em Benfica e Porto, também teve uma breve experiência na Espanha, além de ter representado a seleção brasileira em jogo amistoso entre Brasil e Honduras em 1995. Então, de tudo isso que eu falei, destes momentos todos, Argel, quais que você considera os mais marcantes, tanto em alegrias como em dificuldades? Bom, é muito difícil, né, Cassiano, você achar um momento marcante, porque todos os momentos foram marcantes para mim na minha carreira. Não é fácil, um garoto de Santa Rosa, interior de Santa Rosa, trabalhador, humilde, meu pai era mecânico, minha mãe faxineira. E eu saí de uma cidade pequena, vim a Porto Alegre,
se tornar jogador profissional no Internacional, em alguns momentos fui capitão do Internacional, isso é importante também. E depois jogar na seleção brasileira, ser campeão mundial de júnior pela seleção brasileira, jogar em grandes clubes do futebol brasileiro, né? Tive a oportunidade de jogar no Inter, no Santos, no Palmeiras e no Cruzeiro, né? Gigantes aqui no futebol brasileiro, no futebol mundial. Joguei nos dois grandes da Europa também, no Porto e no Benfica. Joguei na Espanha, joguei na China, joguei no Japão. Então acho que a minha carreira marca por si, né? Tive a oportunidade de jogar em 9 clubes, um maior que o outro. E eu acho que o marcante foi eu conseguir ficar tanto tempo fora, né? Praticamente joguei 10 anos fora do país. E isso foi importante para a minha carreira, foi importante a nível profissional, a nível financeiro. Né? Então acho que o momento marcante sempre foi quando eu chegava num clube desse, para jogar num clube grande desse, onde tinha uma concorrência muito grande. E geralmente eu chegava e tinha 10 zagueiros para jogar 2, 8 zagueiros para jogar 2. E aí a gente conseguia fazer o nosso trabalho. Então eu acho que todos esses clubes que eu passei foram marcantes na minha carreira. E eu tenho um orgulho muito grande de ter participado e jogado nesses clubes. E você vê, né, João? É difícil defender e ir bem em um clube grande. Imagina 9. É uma carreira de muito sucesso e, e que não deve ser fácil mesmo. Eu perguntei, mas já em mente de que seria muito difícil para você conseguir especificar um momento, sendo que cada momento teve o seu significado. Mas você decidiu parar de jogar por opção em 2007 e pouco depois já iniciou a carreira como treinador. Qual foi o gatilho, o momento de decisão que te levou a deixar os gramados e apostar na carreira de técnico? Bom, eu parei de jogar futebol, na China, né? Foi o último ano que eu joguei, foi 2007. E em fevereiro de 2008 eu comecei minha carreira como treinador profissional. Eu sempre tive um sonho muito grande de também me tornar treinador profissional, né? Até pela posição que eu jogava, até pela liderança que eu exercia dentro das equipes, era fundamental. Por ler o jogo, né? Por ter uma leitura de jogo de trás, você tem um privilégio maior de aprender. Trabalhei com grandes treinadores, né? Pessoas competentes. E aí eu achei que em 2007, né, o meu corpo já não aguentava, o meu joelho já não aguentava. E eu já tinha atingido o nível que eu queria atingir, né, jogar em grandes clubes do futebol brasileiro, grandes clubes do futebol europeu. E aí eu acabei decidindo. E aí em fevereiro de 2008 acabei recebendo uma proposta do Mojimirim para fazer a segunda divisão do Campeonato Paulista, através do empresário Jorge Machado, né, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, um amigo meu no futebol, né, junto com o seu Wilson de Barros, que era o presidente do Mojimirim naquela altura. E no primeiro ano como treinador profissional, né, nos primeiros meses, a gente já conseguiu uma proeza, né, subimos o Mojimirim para a primeira divisão do Campeonato Paulista, para jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista, né, em 2009. E aí, de lá para cá, não parei mais. Já são 17 anos como treinador profissional, né? São 5 títulos aí de estaduais, né? Campeão gaúcho, campeão catarinense, campeão baiano, super campeão da Recopa Gaúcha, né? Salvamos vários clubes de rebaixamento, né? Vitória, Figueirense, Criciúma, né? Tivemos vários momentos bons aí na nossa carreira, que já vai não, então já são 33 anos, são 33 anos como um homem do futebol, 18 como jogador, 17 como treinador, né? E a gente não vai parar por aí não, vamos por mais, né? Daqui a pouco a gente volta ativa aí. É uma vida já dentro do futebol e dentro das experiências aí de equipes que você comandou. Você cita aí que tem 5 títulos já, mas muitas vezes manter a equipe em uma divisão ou subir ela de uma divisão para uma seguinte
é tão mais representativo que o próprio título, que a própria taça, pois a gente sabe o quanto é difícil fazer futebol no Brasil, ainda mais em clubes que não têm tanto poder aquisitivo. E, Arjão, você tem aí então uma trajetória de grandes clubes como jogador. Isso te ajudou na transição para técnico? E você citou aí o trabalho do Mojimirim, citou alguns outros, mas quais trabalhos que você realizou de 2008 até os dias atuais, na hora de fazer um ranking, que você considera terem sido os mais marcantes desenvolvidos? Não, sem dúvida, a partir do momento que você joga futebol, 18 anos como eu joguei em grandes clubes, trabalhando com grandes treinadores, com Mourinho, com Trapattoni, com Camacho, com Filipão, com Abel, né, com Celso Roth, com Falcão, né, com Zagallo, né, com grandes treinadores do futebol brasileiro e futebol mundial, sem dúvida nenhuma isso te dá uma experiência muito grande, uma maturidade muito grande, né? A gente é acostumado a ser herói, ser vilão, ganhar jogo, perder jogo, ser vaiado, ser elogiado, ser criticado, né? Então essa é a vida de um jogador de futebol, é a vida do treinador mais ainda, né? Quando você joga, você só cuida de você, e quando você é treinador, você tem que cuidar de 30, né? E fazer um gerenciamento de pessoas, gerenciar o clube inteiro, né? Ter mais a comissão técnica, né? E principalmente o departamento de futebol, envolve mais ou menos umas 80, 100 pessoas, e você tem que gerenciar tudo isso, né? Então você precisa estar muito preparado para fazer isso, né? E eu tive vários momentos marcantes. O momento marcante sempre é quando você ganha título, né? Quando você ganhei meu primeiro título catarinense no Figueirense, né? Depois vim ganhar com o Internacional, depois fui ganhar lá com o Vitória da Bahia, né? Então são títulos que marcam a história do treinador. Eu sempre digo isso, você tem que ganhar, tem que ser campeão como treinador, que aí você vai marcar a história, né? Então isso é fundamental, você ter essa ambição, né, sempre de ser campeão. Sem dúvida. E nesta ambição de ser campeão, você recebe em 2015 uma oportunidade que eu tenho certeza que mexeu muito com o seu coração, que é a de assumir o Internacional. E você se destaca no primeiro ano. Fica para 2016, ganha o Campeonato Gaúcho, até então o último Campeonato Gaúcho que o Internacional havia conquistado até ganhar o título neste ano de 2025. Aí em 2016 você ainda começa bem o brasileiro e sai estando na oitava posição. Chegou a liderar o campeonato, pelo que eu me lembro. O Inter naquele ano acaba sendo rebaixado e, após ter passado um grande período, 9 anos já, como que você viu de fora, tendo saído antes do Inter, aquela derrocada tão grande que o clube teve? Bom, 2015 eu sou convidado, né, para trabalhar no clube do meu coração, no clube que me deu tudo como jogador e como treinador, e onde eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Se não fosse o Internacional, consequentemente não seria ninguém. Essa é a grande verdade. Nós fizemos uma grande campanha em 2015 no Campeonato Brasileiro. Pegamos o clube na 12ª colocação, deixamos o clube na 5ª colocação, né? A 1 ponto da zona de classificação da Libertadores. Naquele ano só classificava 4 para a Libertadores, não era 5, 6, 7, 8 como é hoje, né? E aí em 2016 fizemos uma reformulação, diminuímos a folha de pagamento, apostamos nos garotos, apostamos nos jovens, né? Perdemos o D'Alessandro acabou indo para o River Plate da Argentina, né? Tivemos que apostar no Andrigo, colocamos o Andrigo para jogar, o Andrigo foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, fomos campeões quase de uma forma invicta, perdemos um jogo apenas para o Veranópolis, né? Chegamos à final,
né? Ganhamos os 2 jogos de Juventude, ganhamos 1-0 em Caxias, o primeiro jogo da final, 3-0 no Beira-Rio, outro jogo da final, né? Fomos campeão da Supercopa Gaúcha frente ao São José, né? Então, sem dúvida nenhuma, fizemos um trabalho muito legal, né, no começo de 2016. Claro que nós tínhamos um time jovem, né? Claro que o Campeonato Gaúcho não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Começamos o Campeonato Brasileiro com os jogadores que nós tínhamos, né? Perdemos o Alisson acabou indo para Roma, e aí trouxemos o Danilo Fernandes, que encaixou muito bem também no nosso time. E nas primeiras 7 rodadas fomos líder do Campeonato Brasileiro. Ganhamos do Santos na Vila, ganhamos do São Paulo no Morumbi, ganhamos do Atlético Mineiro no Beira-Rio, jogando muito, muito futebol, né? E a partir da 7ª rodada começamos a ter problema com lesão, com cartão, com suspensão. Então nós tínhamos um grupo curto, né? Nós tínhamos um grupo com poucos jogadores, né? E aí você começa a jogar quarto e domingo, e aí você precisa ter grupo, né? E aí a gente não consegue mais ter a performance que a gente vinha tendo, principalmente na 7ª primeira rodada, né? E aí a gente acaba tendo uma fase ruim. Essa fase ruim são 4 derrotas, né, seguidas, né, que a gente perde. A gente perde para o Botafogo 3-2 no Beira-Rio, depois a gente perde para o Figueirense lá 3-2, né? Depois perdemos o Grenal 1-0, e aí perdemos lá para o Santa Cruz 1-0. E aí são 4 derrotas seguidas, e aí a pressão é grande, né? E faz parte da cobrança em cima do treinador. E aí a gente sai do Internacional, mas com 60% de aproveitamento, né? Ficamos lá quase 70 jogos, né? Faltou 20 dias para dar um ano, né? E aí a gente acaba saindo do Internacional, e aí é uma troca de comando, de treinador, né? E aí vem outros treinadores, aí vem o Falcão, daí vem o Celso Rotti, daí vem o Lisca, né? E aí o Inter acaba caindo para a 2ª divisão, né? E a responsabilidade tem que ser dividida entre todos os treinadores, todos os diretores, todos os jogadores, todos os presidentes, né? Todos os executivos que tiveram lá, cada um tem uma responsabilidade, e isso faz parte do futebol, tá? O Internacional não deixou de ser maior ou menor por causa disso, né? Faz parte. A gente já viu o Palmeiras cair, a gente já viu o Corinthians cair, nós já vimos o Grêmio cair 3 vezes, e não deixaram de ser os clubes grandes que são. Às vezes acontece isso, né? Até para o clube voltar às suas essências. Então faz parte do futebol. Com certeza, os únicos clubes que ainda não caíram no futebol brasileiro são São Paulo e Flamengo. E você é muito humilde em falar ali sobre a responsabilidade de todos no ano de 2016, mas, Rachel, vamos lá. Sua, ela não é. Porque você entregou um trabalho aí suficiente para não passar riscos. Se o Internacional foi gerido aí de uma forma não correta, inclusive na parte das finanças, a culpa não é de profissionais que estiveram lá e tentaram dar o seu melhor. Estamos aqui conversando com o técnico Argel Fuchs. Grande Argel, bate-papo muito bom, leve, descontraído, solto. E agora eu quero saber de ti o seguinte: por falar em Inter e futebol gaúcho, como que você vê o momento atual dos nossos clubes? Bom, o Inter vinha falando do Internacional, até porque eu sempre acompanho o futebol gaúcho, né? Eu dou uma acompanhada sempre no futebol gaúcho, essa é a grande verdade. A gente tá sempre ligado, em tudo. O Internacional fez um trabalho no passado muito bom de recuperação. Esse ano começou, né? Conseguiu me desbancar. Eu não aguentava mais das pessoas ligar para mim
né? Já fazia 9 anos que o Internacional não ganhava um campeonato gaúcho, e a última vez foi comigo, né? E agora, consequentemente, com o Roger, né? Que fez um belíssimo trabalho, ganhou um título importante, né? Depois de 9 anos, onde você passou, né, muitos treinadores, né? De tudo que é tipo de nacionalidade, né? E agora, nesse momento, o Internacional vive uma crise que faz parte do futebol. Se trocou o treinador, né? Sempre a responsabilidade vai ser do treinador, nunca vai se trocar diretor, nunca vai trocar o presidente, nunca vai trocar jogadores, sempre é o treinador. Isso é uma cultura do futebol brasileiro e uma cultura do futebol gaúcho, né? E o que a gente pode fazer nesse momento é torcer para que o próximo profissional que vem aí no Internacional possa recuperar, possa pelo menos, né, deixar o Internacional numa posição honrável, né, que o Internacional possa ainda brigar por uma Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores, né, mas o mais importante nesse momento é os 45 pontos. Né, essa tem que ser o objetivo, né, dessa comissão técnica que está chegando nova, né, dessa diretoria que já está há bastante tempo aí, né, fazer os 45 pontos, para que não possa correr risco nenhum, né? Até porque a gente sabe como é que é o futebol. O futebol é complicado, né? Para construir é muito difícil. Para destruir, basta você dar uns passos errados aí que a coisa complica. Então a gente está na torcida aí que o novo treinador possa vir aí e fazer um trabalho de recuperação, né? Como o Roger fez ano passado também, né? E conseguiu uma recuperação muito boa no campeonato. E essa é a nossa torcida. Pois é, e o Internacional, Argel, resolveu optar pela válvula de segurança. Contratou aí um técnico que teve 2 trabalhos recentes no futebol brasileiro, em que conseguiu os objetivos iniciais. Estou falando da dupla Ramon Dias e o Emiliano Dias, seu filho aí, os técnicos, não é? Oficialmente o técnico Ramon Dias, o Emiliano auxiliar, eles terão a missão aí de conduzir o Inter nestas últimas 15 partidas do Brasileirão de 2025 e ainda no ano de 2026, pois estão com contrato até o final do ano que vem. E, Erjão, você se considera uma personalidade polêmica? Nestes anos de bola, é normal para todos a rotatividade de clubes. Afora resultados ruins, existem trabalhos que você entende que não ficou por ser um profissional de opiniões muito fortes? Bom, eu tenho uma personalidade forte como eu sempre tive. Até porque eu ando no futebol há muito tempo, são 33 anos no futebol, né? 18 como jogador, 17 como treinador, né? Então eu nunca mudei, eu sempre fui o mesmo Argel. Eu sempre nunca perdi minha essência. Né? Então o que eu tenho para falar, eu vou falar. Né? Independente de quem é, onde for, o que for, né? Eu não mando recado para ninguém. Né? O que eu tiver que falar, eu falo, não me arrependo nada do que eu fiz na minha carreira. Né? E faz parte do futebol, no futebol é assim. Né? Quando tem uma discussão, quando tem uma briga, quando tem alguma coisa, isso fica lá dentro do campo. Quando a gente sai para fora do campo, morreu. Né? Essa é a grande verdade. Agora, você precisa ser autêntico, né? Você precisa ter uma personalidade própria, né? Você precisa ter experiência, né? E tudo isso a gente já tem, né? Já são 51 anos de idade, né? 33 dedicado ao futebol. Então, alguma coisinha a gente sabe do futebol. Não sabemos tudo, longe disso. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre vendo coisa diferente, né? Estamos sempre estudando para que você possa cada vez mais melhorar. Agora, nunca esquecendo a minha personalidade, o meu jeito de ser. Então, eu sempre digo isso. O treinador de futebol não está para agradar a imprensa, para agradar o torcedor, para A, para B ou para C. Não, ele está ali para ganhar título, para conquistar objetivos, para subir o clube, né? E tudo isso a gente já fez. Ganhamos títulos, subimos clubes, né? Tiramos clubes da Série C para a Série B, tiramos clubes da Série B para a Série A, salvamos vários clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos aí mais de 190 jogos como treinador de Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Trabalhamos em grandes clubes do futebol brasileiro. Né? Então, tenho a minha maneira, tenho o meu jeito.
E não é agora com 51 anos que eu vou mudar. Então, é dentro dessa forma que a gente trabalha. Então, é dentro desse perfil que a gente trabalha, sendo sempre, né, sério, sempre honesto com todo mundo, com seriedade, com comprometimento, cobrando comprometimento muito grande. E a minha equipe vai ser a minha cara dentro do campo. Equipe competitiva, equipe sanguínea, equipe que joga literalmente com a faca nos dentes e o sangue nos olhos. Eu vejo o futebol dessa forma. Por quê? Porque na minha carreira como jogador e como treinador eu muito mais ganhei do que perdi. Então essa é a minha forma de ver o futebol, de trabalhar no futebol. E respeito também, tem outras pessoas que não trabalham, que não jogaram futebol e são bons treinadores. Então a gente não pode achar que todos os treinadores têm que ser jogador. Não, tem os acadêmicos aí que estão estudando, e todo mundo pode ser treinador. A capacidade, e quantas vezes ele ganhar e a performance dele que vai manter ele no cargo ou não. Com certeza tem espaço para todo mundo e o mais legal é que você mantém a sua essência, Gel, e não pode sair dela, porque às vezes tem profissionais que saem da sua originalidade e não dá certo, não tem como. Eles são vocacionados para um jeito e é daquele jeito que eles têm sucesso. É por esses méritos aí construídos ao longo da sua carreira como jogador, como técnico, que muitas vezes um clube, quando está em dificuldades, recorre a ti, porque acredita em ti, porque sabe que tu dá resultado, porque sabe que tu é trabalhador e vai buscar com toda força o que o clube precisa. Bom, Angel, para finalizar aí, quero saber de ti se tem algum projeto em mente aí, alguma conversa se desenvolvendo, e já agradecer a sua participação. Você tem uma carreira aí já muito longa, deve ter grandes histórias. Foi um prazer enorme conversar contigo. Grande abraço e até uma próxima. Bom, nesse momento, meus projetos a gente está aguardando alguma coisa. Eu tive um problema pessoal com a minha família, acabei perdendo meu sogro, que foi uma pessoa fundamental também, um pai para mim. Acabou falecendo faz 2 meses, 3 meses. Tive algumas propostas de alguns outros clubes aí, mas nada que me interessasse. Não quero mais sair longe. Quero uma coisa mais perto de casa. Conversei com alguns clubes. E tranquilo. Nós estamos aí 8 meses sem trabalhar. Mas a vida do treinador é assim. Um pouco você trabalha, um pouco não trabalha, faz parte do futebol. Daqui a pouco a gente volta na ativa, novamente trabalhar, porque é uma coisa que a gente gosta e está no sangue, tá bom? Um grande abraço a todos vocês aí, foi um prazer ter participado do programa, a todos os ouvintes aí do programa de Carrinho, um abraço ao Cassiano, todo o pessoal aí, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês aí. Grande Argel Fux, uma figura maravilhosa, o Argel que treinou aí neste ano de 2025 o Paraná Clube. E Argel Fux, técnico de futebol, grande nome aí da história do Internacional, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.